Olá a todos! Hoje vamos olhar para um tópico muito importante na matemática, que é a interseção e a reunião de intervalos. Eu sei que, à primeira vista, pode parecer um nome um bocadinho complicado, mas vão ver que, com calma e passo a passo, isto se torna bastante simples. Vamos começar? Ok, antes de mergulharmos nas operações de interseção e reunião, é fundamental darmos um passo atrás e recordar uma coisa muito simples. Afinal, o que é um intervalo? Pois bem, de uma forma muito direta, um intervalo não é mais do que um conjunto de números reais. Todos os números que estão entre dois limites, a que nós chamamos extremos. A melhor forma de imaginar isto é pensar num pedaço contínuo da reta numérica. Sabem, sem saltos, sem falhas. Um segmento contínuo de números. E agora, muita atenção a este pormenor, porque é mesmo fundamental. Refiro-me à forma como representamos os intervalos. Reparem, quando usamos os parênteses retos, assim, quer dizer que os números nos extremos fazem parte do intervalo, estão incluídos. É o que chamamos de um intervalo fechado. Por outro lado, se usarmos os parênteses virados para fora, como estes, significa que os extremos não pertencem ao conjunto. É um intervalo aberto. Acreditem, perceber bem esta diferença vai fazer todo o sentido daqui para a frente. Muito bem. Agora que já recordamos o que são intervalos, vamos à nossa primeira operação, a interseção. Pensem nesta palavra, interseção. A ideia é precisamente essa: encontrar o que é que os intervalos têm em comum, ou seja, qual é a zona em que eles se sobrepõem, em que eles se cruzam. Pronto, a definição mais formal diz-nos que a interseção de dois intervalos, vamos chamar-lhes A e B para simplificar, é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e também a B. A palavra-chave aqui, o segredo de tudo, é e também, tem de pertencer aos dois, simultaneamente. E claro, nada como um bom exemplo para isto fazer sentido. Vamos trabalhar com estes dois intervalos. Temos o intervalo A, que é o conjunto dos números maiores que menos 3, e menores ou iguais a 5. Portanto, o menos 3 não entra, mas o 5 sim. E depois temos o intervalo B, que começa no menos 1, incluindo o menos 1, e continua para sempre até mais infinito. Qual é a melhor forma de resolver isto? É sempre a mesma: desenhar. Vamos lá imaginar uma reta real. Primeiro representamos o intervalo A. Pode ser a azul, por exemplo. Marcamos uma bola aberta no menos 3, porque não pertence, e uma bola fechada no 5, porque pertence. E pintamos tudo o que está entre eles. Agora, por baixo, com outra cor, fazemos o mesmo para o intervalo B. Bola fechada no menos 1 e pintamos tudo para a direita, até ao infinito. Agora, olhem bem para o vosso desenho. Onde é que as duas cores se sobrepõem? Exatamente. A zona comum, a parte que ficou pintada com as duas cores, começa no menos 1 e vai até ao 5. Agora temos de ter cuidado com os extremos. O menos 1 pertence à interseção? Bem, ele pertence ao B e também está na zona do A. Portanto, sim, pertence. E o 5? A mesma coisa. Ele pertence ao A e está na zona do B. Logo, também entra. O resultado final é então o intervalo fechado de menos 1 a 5. Perfeito. Interseção despachada. Passemos então à segunda operação de hoje, a reunião. É quase o oposto. Se na interseção procurávamos o que era comum, na reunião a ideia é juntar tudo. Formalmente, a reunião de dois intervalos é o conjunto de todos os números que pertencem ao intervalo A, ou ao intervalo B, ou até mesmo aos dois. A grande diferença aqui é a palavra ou. Para um número fazer parte da reunião, basta que ele pertença a pelo menos um dos intervalos. E para vermos bem a diferença entre as duas operações, nada melhor do que usar os mesmos intervalos com que já trabalhamos. Lembram-se deles? Certo, o nosso A, de menos 3 a 5, e o B, de menos 1 a mais infinito. Vamos voltar a olhar para a nossa reta real com os dois intervalos pintados. Mas agora o nosso objetivo é outro. Em vez de procurarmos apenas a zona de sobreposição, nós queremos considerar toda a área que tem alguma cor. É como se quiséssemos juntar as duas pinturas numa só, desde o ponto mais à esquerda onde começa a primeira, até ao ponto mais à direita onde acaba a última. Então, se olharmos para o desenho, onde é que a nossa zona pintada começa? Começa com o intervalo A, logo a seguir ao menos 3, certo? E onde é que acaba? Bem, como o intervalo B vai até mais infinito, a nossa mancha de cor continua para sempre. Por isso, quando juntamos tudo, o resultado é um único intervalo que começa logo depois do menos 3 e vai até mais infinito. Basicamente, fundimos os dois pedaços. Muito bem. Para fecharmos, vamos juntar tudo num resumo final e deixar a diferença entre as duas operações bem clara. A grande diferença resumida é esta: a interseção procura o que é comum a ambos. A reunião, por outro lado, junta tudo o que pertence a um ou a outro. Simples, direto e eficaz.
Lembrem-se, interseção é o que é de um e do outro. Reunião é o que é de um ou do outro. E para terminarmos, vou deixar aqui um pequeno desafio para ficarem a pensar. Nós estivemos sempre a trabalhar com 2 intervalos, mas e se fossem 3? Como é que faríamos para calcular a interseção dos 3? Pensem nisso. A lógica é exatamente a mesma. Teríamos de encontrar a zona que pertence em simultâneo, não a 1, não a 2, mas aos 3 intervalos. Fica a reflexão. Espero que tenha sido útil e até uma próxima explicação.